A paz do Senhor a todos os irmãos e aos amigos do irmão Ibervan e amigas. Que Deus em Cristo possa falar aos vossos corações. Que o Senhor Jesus transborde com sua graça, com sua misericórdia. E possa neste dia, nesta noite, nesta tarde, eu não sei a qual horário você está recebendo essa mensagem, mas que o Senhor Jesus possa falar diretamente ao vosso coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. E vamos começar a leitura, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que se encontra em Lucas 22. Lucas 22. Jesus no Getsemane, versículo 39 ao 46. E diz assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Queridos irmãos e amados em Cristo Jesus, aqui nós vemos nessa passagem que Cristo ele se prepara para tudo aquilo que ia acontecer pós essa oração. Ele, como um homem, né, tinha suas fraquezas, suas fragilidades, mas em tudo Jesus não pecou, em tudo Jesus não errou. Mas como homem, ele também precisava de orar, de fortalecer o seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, a partir desses pequenos versículos, nós vemos que a oração é a intimidade do homem com Deus. E todos os nossos dias, eles são de altos e baixos, né? Essa é a nossa vida, que enquanto nós estivermos aqui na terra, nossa esperança é morar com Cristo Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Jesus aqui ele nos mostra o quanto é importante orarmos para nós estarmos preparados para o dia mau, para o dia ruim. E ele, como homem, mas também como Deus que ele era, e ele é, ele orou porque olha o tamanho das coisas que aconteceram com Jesus e ele resistiu, foi firme até o fim. Primeiro ele ora, ele sente a agonia do que estava preparado para ele. Mas na oração, ele com sua sabedoria, né? E assim também devemos pedir sabedoria ao nosso Deus. Ele diz assim, no versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Meu queridos irmãos, muitas e muitas das vezes nós não queremos passar por devidas situações, mas o Senhor ele conhece aquilo que vai nos preparar, aquilo que vai fazer com que o vaso se prepare para que receba a unção do Senhor. Então, muitas das lutas que nós passamos é o nosso próprio Deus nos preparando para algo maior. E como nós não conhecemos o dia do amanhã e não pertence a nós o dia de amanhã, é por isso mesmo que nós devemos orar, nós devemos fortalecer o nosso espírito, né? A própria Bíblia diz também que aquele que estiver de pé, vigie-se, cuidado para não cair. O próprio Jesus também diz que orai sem cessar, orai intensamente, quer dizer, orai, porque muitas e muitas das vezes, em oração, nós se preparamos para as ocasiões ruins e também para as boas, para que nós não possamos esquecer dos benefícios, para que nós não possamos se deixar levar por vãs doutrinas. Hoje em dia está muito lindo o evangelho, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te salvar, que vai te curar.
Ele vai tudo isso e muito mais, irmão. Mas o propósito do Evangelho não é esse. O propósito do Evangelho é o homem saber que depois da sua morte ou antes da sua morte, quando Jesus voltar, ele esteja preparado para quê? Para receber de Deus o seu galardão, né? Por tudo aquilo que nós temos feito. Então, meu querido, Jesus ele se preparava para as situações que poderiam ocorrer a mais à frente. E a função da oração tanto é te aproximar de Deus e te deixar preparado, né? Te deixar ciente das coisas que podem acontecer. O próprio Paulo em Filipenses, olha o que Paulo diz em Filipenses. Vou ler somente os versículos. Vou ler os 3 versículos, 11, 12 e 13, que diz assim, Filipenses 4. Paulo diz, não digo isto como, versículo 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A fé de Paulo era vã. A fé de Paulo estava totalmente depositada no nosso Senhor Jesus. E Paulo, antes dele ser o pregador do Evangelho, né? Paulo, ele era um cara bem sucedido. Ele era um cara que tinha estudos, né? Paulo, ao se converter, ele abandonou tudo, né? Porque o evangelho é isso, é perseguição, né? É calúnia. O evangelho muitas e muitas das vezes você é como um estrangeiro, você é discriminado, né? E nós somos estrangeiros aqui na Terra. Por quê? Porque nós bem sabemos que aqui nós só estamos de passagem. Que para nós que escolhemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a Terra aqui é um lugar passageiro. A nossa esperança é estar com o nosso Deus, né? E ele, próprio Jesus, disse que ele ia, né? E ele foi ao céu, e ele disse que se ele não fosse, né, para nos preparar lugar, como ele foi também, ele voltará para vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Jesus, depois da oração ali no Getsêmani, ele chorou, né? E a Bíblia diz aqui que o seu suor tornou-se incêndio, porque posto em agonia em oração, mas o anjo do Senhor veio consolar ali Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Então, e até hoje, meus queridos irmãos, através da oração, Deus manda os anjos para acolher nossas lágrimas. As nossas lágrimas são interpretadas por Deus, né? As lágrimas falam muito mais do que os lábios, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, e o que acontece depois que Jesus faz aquela oração? Jesus não é surpreendido, mas é traído por Judas. Mais à frente, Pedro nega ele 3 vezes, mas ao se entregar na cruz, foi zombado, foi escarnecido, cuspiram nele, furaram Jesus de lado. Jesus sentiu sede, deram vinagre para ele, né, para ele beber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que é que Jesus diz na crucificação? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tantas e tantas vezes queremos ser perdoados por Deus, por nossas falhas, por nossos pecados. E nós não queremos perdoar o próximo, meu querido. Ao aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, nós também, irmãos, temos uma condição que Jesus nos impôs, que foi perdoar. Pedro pergunta se é para perdoar 7 vezes. Jesus diz até 70 vezes 7. Mas está limitado a isso? Não, irmão. Porque o Deus que nós servimos, o Jesus Cristo que nós servimos, que é o nosso Salvador e nosso Senhor, ele está dando aqui só um exemplo de que, irmãos? Porque aquele que sabe perdoar, ele também merece perdão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, que nós possamos aprender a orar a Deus, a pedir a Ele que seja feita a vontade dEle, que nós possamos aprender a saber a perdoar,
né, os nossos inimigos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom saber amar o próximo, né? Quando ele é teu achegado, quando é aquela pessoa que você ama, que você gosta. Mas quando é o teu inimigo, fica difícil, né? Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aqui na leitura nós aprendemos e fomos muito mais adiante, né? Através dos versículos e através dos exemplos que eu aqui vos trouxe, irmãos, que nós também devemos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como o nosso Senhor Jesus perdoou, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, queridos, que nós possamos aprender a orar, que nós possamos pedir a Deus o discernimento da sua vontade, do seu querer, que nós possamos saber perdoar, meus queridos. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus quer fazer, né? Quer realizar os nossos sonhos, quer dar-nos aquele pedido que nós pedimos a Deus. Deus quer realizar, mas que seja feita a vontade do Senhor Deus, que seja para a honra e glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, esta era a mensagem que o irmão Nilbervan tinha para cada um de vocês. Espero que vocês compartilhem essa mensagem com quem vocês amam. Preciso também da ajuda de vocês, né? Para que mais pessoas possam se inscrever nos canais, no canal Nilbervan Nascimento, para que mais pessoas sejam atingidas, né? Sejam abençoadas pela mensagem da palavra de Deus. Aqui não é o irmão Nilbervan falando. Sempre trago os versículos, sempre cito os capítulos, para que os irmãos também possam ver ali se o irmão Nilbervan não houve ali qualquer deslize, se saiu da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para finalizar, ali na crucificação, depois de Judas ter traído Jesus, depois de Pedro ter negado ele 3 vezes, vamos aprender aqui o que foi que Jesus fez, como exemplo que ele é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais à frente, Lucas capítulo 23, versículo 33, a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ou Gólgota em algumas bíblias, né, em algumas traduções, diz assim: ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E dizia-lhes Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram um sorte. Rasgaram a veste de Jesus e lançaram um sorte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando Jesus diz assim: perdoa-lhes que não sabem o que fazem, eu vejo aqui nesta mensagem, irmãos, que nós não devemos guardar mágoas de quem se levanta contra nós. A palavra de Deus diz que a nossa briga não é contra a carne, irmãos. É lógico, é normal, irmãos, que a gente sejamos perseguidos, muitas das vezes pelos parentes, pelos próximos, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E eles querem ver Deus em quem, irmãos? Jesus na gente. Que muitas das vezes eles não querem aceitar a Jesus como seu único Salvador, mas eles estão observando nossa vida, né? Então, queridos irmãos, a Bíblia também diz que a terra geme por uma solução. E a solução é Jesus. Para a depressão, para a tristeza, para o alcoolismo, para a prostituição, para drogas, né? Mas aí o ser humano busca os prazeres na carne, tentando consolar o espírito. E esse vazio só é preenchido por Deus. Porque Deus é o nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, eu entendo, meu querido, que a nossa briga a nossa luta não é contra os irmãos da carne, a humanidade não, irmãos. A nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é contra os espíritos imundos, né? Que estão aí escravizando, matando pessoas, dando depressão, as pessoas se enforcando aí, tirando suas próprias vidas. É contra estas hostes que nós devemos jejuar, orar e pedir a Deus que derrame os dons do Espírito Santo para que nós possamos repreender o mal, para que nós possamos ver os milagres de Jesus curando as pessoas ainda. Porque se eu servir ao Senhor Jesus, em espírito e em verdade,
No nome dele eu expulsarei demônios e farei coisas maiores do que ele já fez. Porque está escrito na Bíblia, Jesus disse. Foi Jesus quem falou. E por que nós não vemos isso? Por que nós muitas das vezes não vemos isso? Porque muitas das vezes, meu querido irmão, nós estamos preocupados só com o nosso emprego, preocupados só com as lutas da nossa casa. E esquecemos que Jesus nos salvou e que o nosso dever aqui é pregar o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, querido, Deus quer salvar almas. Você pode ajudar a que esta mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, continuando aqui: e repartindo as suas vestes lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Zombando de Jesus, né? E até hoje muitas pessoas zombam, né? Fazem zombaria da palavra de Deus, brincam com a palavra de Deus, brincam com o nosso Criador, nosso Salvador. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Olha aí, Jesus conselha apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito. Em cima de Jesus tinha um título escrito lá. Né? Com certeza arrumaram uma madeira lá e botaram em cima de Jesus um título ali. Né? E dizia assim, isso é o que o irmão Unibervan está dizendo aqui nas minhas palavras. Né? E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, Jesus passou por uma tão grande humilhação. A Bíblia fala em outros evangelhos que cuspiram nele, bateram nele, teceram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, né? E humilharam, com certeza deram gaitada, né? Eu não gosto de gaitada, irmãos. Que os irmãos não me levem a mal, eu não gosto de gaitada, que eu acho muito fazimento de pouco do outro. Muitas das vezes, sempre a gaitada é assim, né? É fazendo pouco do outro, é rebaixando o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, quando, mesmo assim, Jesus ali na cruz, sofrendo, padecendo grandes dores, o inimigo usou ali de um ladrão que estava ao lado de Jesus para zombar dele, né? Mas o Espírito Santo de Deus usou também do outro que repreendia aquele que blasfemava de Jesus e pediu a Jesus que ele se lembrasse do reino dele, no seu reino, né? E Jesus diz ali que ainda hoje comigo estarás no paraíso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, nós cristãos, que quando nós morremos, nós descansamos no paraíso, até a vinda de Jesus. E aqueles que estiverem vivos, Deus vai transladar, transformar num corpo novo e incorruptível. E aqueles que estiverem mortos, Deus vai ressuscitar e também transformar eles. Essa é a nossa esperança, nós que somos cristãos. Então há jeito para tudo, queridos, né? Você vê que os dois ladrões aqui, eles estavam crucificados, ali era o fim. E você com certeza pensa que é seu fim. Você pensa que está aí no mundo da droga, você está aí desviado dos caminhos de Jesus. Não é o fim, Deus não me quer mais. E Jesus está falando contigo. Se reconcilia com Deus.
Você que nunca ouviu falar de Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez você está pensando em botar uma cordinha no pescoço, pensando em cortar seus pulsos, tomar veneno, né? Acha que a vida não tem mais jeito, né? Seja lá endividado, seja lá o que for o problema. Mas Jesus, ele é o dono da vida, ele é o dono da vida. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Não conte problema nenhum a irmão nenhum, né? Conte a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele quer te dar um sorriso novo. Não um sorriso de Facebook, de Instagram. Ele quer te dar uma vida nova. Você não precisa usar droga, se prostituir. Deus tem um casamento lindo para você. Ah, mas eu já separei. Ah, Deus tem uma vida nova. A Bíblia diz que nova criatura é. Mas a Bíblia também diz que Deus é Jesus, ele é um justo juiz, né? Deus, ele é um justo juiz. Aquele que negar a Deus aqui na terra, ele vai negar lá no céu o nome. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez hoje para você é a tua última chance. Né? É o último dia. Quando você se acorda, você tem que agradecer. Dá meio dia, você tem que agradecer. Porque muitos já se foram. Né? Aí você está esperando porque o dia de amanhã pertence a Deus. Eu falei todos esses versículos, irmão. Eu compridei muito esse vídeo, mas essa mensagem é para alguém. Alguém está precisando ouvir toda essa mensagem. E você pode ajudar o irmão Unibevan a que essa mensagem chegue a mais pessoas. Né? Eu sempre peço aos irmãos, né? Compartilhe o máximo que você puder. Facebook, né? Nem sei se posso estar falando esse nome aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? YouTube, outras plataformas, né? Multiplica, atinja mais pessoas com essa mensagem da paz, irmão, né? Você está trabalhando também para o reino de Cristo, para o reino do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, que Deus em Cristo possa vos abençoar. A solução para tudo em Cristo Jesus. Né? Mas a maior decisão que você pode fazer é aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque Jesus te ama, Jesus quer te ver bem, Jesus não te condena. Né? Jesus, ele te aceita do jeito que você tá. Você pode ser traficante, prostituto, um drogado, um alcoólatra, um aidético, qualquer doença, num estágio até terminal. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Né? Ah, irmão, mas agora será que Jesus vai me perdoar? Agora eu estou aqui no leito da morte. Compartilhe esse vídeo, irmão, para que chegue em pessoas aí que estão na fase terminal, né? Para que eles possam ter essa chance de tomar essa decisão, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? E ter a chance de abraçar Jesus, de ter a vida eterna, porque só há dois caminhos, um largo para a perdição e o outro caminho que é estreito, mas que nos traz a salvação, que é o caminho do Senhor Jesus. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que você nova criatura é e as coisas velhas se passaram. E que Deus joga no mar do esquecimento tudo que você fez de errado. E a Bíblia também diz, pode procurar na Bíblia, irmão, pesquise no Google que é bem mais ligeiro, que se teu coração te condena, maior é Deus. Meu querido, nosso coração é carne, quer desfrutar dos prazeres da carne, né? Se teu coração te condena, maior é Deus. Que você possa aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. E que Jesus também possa alcançar todos os teus familiares e possa abençoar você em nome de Jesus. É o que o irmão Unibevan deixa para você e da parte do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você transborde e possa fazer a sua família ser alcançada por esse Jesus maravilhoso. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem na paz de Deus. Amém.
e amém.